Brasil! Está começando mais um programa Sabor de Vida, com comida boa, histórias maravilhosas e hoje num lugar especial. Vocês pediram tanto para fazer programas maravilhosos para vocês, nós estamos acatando a vontade de vocês, não é verdade, Bianca? Verdade, Padre Evandro. E a gente, é claro, quer trazer para vocês coisas interessantes, curiosas e aprender também, porque Sabor de Vida você vai aprender conosco. Por isso, aproveite para ficar aqui com a gente, almoçar com a gente e conhecer um pouco do Parque Cidade das Abelhas, que fica em Budas Artes, São Paulo. Você vai conhecer como é que funciona a vidinha das abelhas, esse parque que tem muita coisa interativa, recebe crianças e é uma delícia, um ótimo programa para você fazer também aí nas suas férias ou num final de semana que você esteja mais tranquilo. Agora, Padre Evandro, nós vamos ter comida boa aqui também, não é não? Isso, você já cozinhou com mel? Tem uma receita boa sua com mel? Salgado e doce? Hoje vamos trazer para vocês receitas com mel e saborosas ainda, hein? E se você, por algum acaso, quer aí também partilhar as receitas que você tem na sua casa, no seu coração, tem sempre alguém que tem um livrinho de receita, né, Padre Evandro? Olha, partilha com a gente aí as receitas do coração de vocês ou do caderninho da vovó, do vovô. Manda pra cá pra gente a sua mensagem. Você pode escrever pra gente no direct do Instagram, ou então comentar aí nas nossas fotos também. Participe conosco, @programa.sabordevida. Queremos, é claro, também ter a sua participação aqui com a gente. Manda sua cartinha também. Como que é, Bianca, a cartinha? Caixa Postal 41, o CEP é 12.570.970, Aparecida, São Paulo. Aproveite para escrever para a gente também. Escreve sua cartinha, conta como está o programa. Nós queremos saber também daí de casa como está gostando do nosso programa, não é verdade? Verdade. Agora, Padre Evandro, a gente tem muita coisa para conhecer aqui. Ó, o parque é maravilhoso, receitas gostosas e oração à mesa. Vamos lá então? Bora aí para as nossas histórias. Tá na hora então de conhecermos nossas histórias desse lugar tão especial com o Wilson, que é proprietário, né, Padre? Isso, tem uma riqueza hoje também, sabedoria. Bom, prazer recebê-los, TV Aparecida. Prazer, Wilson, prazer, viu? Poxa, que bom, prazer recebê-los aqui mais uma vez, né? Isso. TV Aparecida aqui sempre esteve conosco em vários programas aqui e é um prazer toda a população de lá conhecer um pouquinho do Apiário Cidade das Abelhas. Seu Wilson, a vida é feita de sonhos. Como tudo começou aqui? Então, nós, na realidade, somos jornalistas, sou advogado em São Paulo e tal, e meu primeiro filho, ele teve um problema de broncopneumonia. E, na realidade, nos estudos, mostrou isso há 40 anos atrás, porque essa das abelhas faz agora 42 anos, né? Então ela mostrou o poder da própolis, mas no Brasil não tinha assim nada relacionado a isso. Aí conseguimos algum apicultor, pegamos uma própolis assim em pedacinho, demos um pouquinho de mel de folha de eucalipto para ele, nenê e tal. E aí o médico ficou impressionado, além, claro, de outros medicamentos, mas aí ele não teve nenhuma sequela. Aí eu fiquei impressionado com o poder da própolis que pouca gente conhece. E aí fomos estudar. Aí fomos viajar e conhecer assim a apicultura desde da Rússia a 30 graus abaixo de zero, apicultura, Uau. não é verdade? Conhecemos na Europa, depois nos Estados Unidos, assim, tudo é apicultura. E naquela época as pessoas nos ajudaram a mandar todo o material, onde nós também fizemos, onde nós estamos aqui no museu, que é o museu em nome da mamãe, a Vera Ferraz Donini, que é artista plástica, ela que fez tudo isso, ela que construiu e tal. Aí conseguimos fazer esse museu e começamos a fazer um estudo. E aí, logo depois, muitas crianças, nós falamos, não, aqui vai ser um lugar não só para o profissional, aquele que queira criar abelha, mas também temos que difundir a abelha, o que é isso, própolis, pólen, gelé real, né? E começamos um trabalho para trazer escolas. E o ano passado completamos já 1 milhão de escolares que estiveram aqui. E, então, essa das abelhas é voltado para essa educação, tudo que nós aprendemos, que nós estudamos, né? E fizemos, foi para distribuir, para mostrar a importância da abelha na natureza e que nós
não vamos viver se não tivermos abelhas. A preservação das abelhas. Porque as abelhas é que polinizam, trazem os legumes, frutos para nós, e sem elas o homem só vai subsistir 2, 3 anos. Então, nós temos que perpetuar. Isso das abelhas foi feito para isso e resolvemos investir na garotada, né? Eu acho que a nova geração que está aí, está chegando. Isso é interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, ai, mas abelha, eu tenho medo de ser picada pela abelha. E a gente precisa realmente preservar, não é mesmo? Você falando sobre essa situação com relação à preservação, o seu espaço aqui tem muito verde. E se não fossem, então, as abelhas aqui ao redor, nós não teríamos esse verde todo? Na realidade, as abelhas e outros insetos, né, polinizadores, são importantes porque polinizam todas as flores. Então, as abelhas menores são abelhas sem ferrão, abelhas indígenas, polinizam flores menores. E as abelhas apis, que hoje no Brasil é a abelha africanizada, é o gene da africana com a europeia e ficou então o gene africanizado. Então, ela é africanizada. Dela depende todas as flores. Exemplo, o eucalipto. O eucalipto é a planta mais melífera que nós temos no Brasil, porque ela pinga néctar. A gente não vê muita flor porque é bem no alto. Lá em cima. Mas é impressionante como as abelhas adoram o eucalipto e tiram o mel, que é maravilhoso, né? Que elas conseguem tirar o mel e o pólen. E assim, essa é uma planta que a gente não vê o fruto, podemos dizer. Mas a maçã, o exemplo da maçã, nós participamos de vários projetos com a Confederação Brasileira de Apicultura e o Brasil, não é do tempo de vocês, né? Vocês são jovens, mas nós importávamos toda a maçã da Argentina, de outros países. Não tinha maçã no Brasil. Aí foi feito um projeto da região de Freiburg, toda a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para ter as abelhas. Só que tem um problema, a macieira, ela tem o pólen, ele é pesado, ele não vai pela ação do vento e não é qualquer inseto, é somente as abelhas. E aí foram colocadas, né, milhões de abelhas, com muitos enxames, com a macieira, e hoje no Brasil nós só não temos melhores maçãs com variedade, que depende da polinização das abelhas, como também exportamos a maçã. Então é um exemplo típico de fruta e de planta que depende das abelhas. Olha que interessante, não? Aqui já se passaram 1 milhão de crianças. Quantos milhões de abelhas vocês têm? Aqui quando nós iniciamos, né, assim, em toda a questão, iniciamos com muitos enxames, porque tínhamos muitos vizinhos que tinham dezenas de áreas com eucalipto, né, que é uma planta que ela aqui na região tinha muito. Mas depois alguns vizinhos foram cortando e quando você corta, então você perde a florada. E depois, com muitas visitas, nós começamos a fazer a apicultura migratória. A gente prepara os enxames e leva esses enxames principalmente para o interior do estado, na sua região de Sorocaba, na região de Ribeirão Preto, Rio Preto. E aí é onde também é a região de Bebedouro, que tem muito laranja. E aí nós fizemos a apicultura migratória. Então a gente vai ao local, as abelhas ficam no local durante um tempo da florada, ela retira todo o néctar, poliniza e os apicultores recebem, porque o laranjal que tem as abelhas, ele aumenta até em 30% a produção. Olha só! Isso é impressionante. O algodão, cafeeiro, eles aumentam muito a produção com as abelhas estando lá no local. Então são requisitados. Somos requisitados e vários companheiros alugam os enxames, nem se preocupam tanto com mel. Nós fazemos apicultura migratória, né? O apiarimbu ele é pequeno, ele não tem assim... a ideia foi sempre fazer o parque. E do parque, claro, nós temos uma produção. Estamos inaugurando agora o nosso entreposto, em parceria com a Secretaria da Agricultura, o CISP, que vai fazer aqui tudo de vidro. Então vai ser um local onde a pessoa vai ver como é que o mel sai do favo, como é decantado o mel, como é que é embalado, a sala de própolis, sala de pólen, sala de geleia real. Vamos mostrar isso para a população. Que legal, que legal. Aqui começou curando o seu filho. Mas eu conheci o seu pai e ele é todo jovial. O que do mel, o que da abelha tem para ter longevidade também? Então, a gente fala do mel em si, a importância, né? E algumas pessoas, não, o mel não sei o quê, o mel engorda. Não, muito pelo contrário. O mel dosado e tomado em dosagens normais, exemplo, o papai, né, vocês viram, 96 anos, e ele então consome não só o mel, a geleia real,
é um alimento mais concentrado da natureza, que nós podemos dizer assim. É impressionante a geleia real porque o ser humano se alimentando com a geleia real, ela faz no organismo, é um revitalizante natural. Um exemplo, a rainha das abelhas só se alimenta de geleia real. As abelhas fornecem a geleia real para a rainha. A rainha vive 3 a 7 anos e ela coloca 3 a 5 mil ovos por dia. Por dia? Por dia. Olha. E a abelha operária? A abelha operária vive 6 semanas. O zangão vive somente 6 semanas. Então, descobriu-se na geleia real um super alimento completo e que serve principalmente para o ser humano, só que nós temos que tomar em dosagem muito pequena. É sublingual, é uma coisa pequena. Nós tivemos em index médio que nós vimos em vários locais alguns grupos de pessoas assim adoentadas tomando geleia real e medicação e outro grupo sem. É impressionante aquele grupo com a geleia real, como em pouco tempo a pessoa se revitaliza. Quer dizer, a geleia real é para revitalizar o seu próprio organismo, ela não é um medicamento. Ela faz a revitalização do seu organismo geral. E assim, a geleia real que nós utilizamos sempre, o pólen, né, que é um energético natural, principalmente usado em caso de prevenção de tumores de mama para as mulheres, tumores de próstata para o homem, e que no Brasil é pouco difundido isso. Mas é impressionante os hospitais de vários lugares do mundo que utilizam já como medicamento. E a própolis, né? A própolis, vocês vão ver aqui mesmo no museu, ela era usada já no tempo dos faraós para a mumificação. Já existia, eles pegavam inclusive todas as carnes que tinham que atravessar o deserto e eles colocavam dentro do mel. O mel é um conservante natural. E além disso, a própolis, que foi descoberta, que hoje é um antibiótico natural de larga escala, pouco usado no Brasil, mas que usa para shampoo, queda de cabelo, problema de pele, né, problemas internos, garganta, inclusive em alguns locais, inclusive tumores que são tratados com própolis. É impressionante o poder da própolis e infelizmente o Brasil exporta 80% da sua própolis para o Japão. O Japão, ele consome a própolis do Brasil, que é a melhor do mundo, pelo tipo de flora, porque a abelha retira da casca de árvore, de seiva, e o segredo da própolis é a saliva da abelha. Ela faz um cimento lá dentro e o apicultor retira esse cimento e dilui em álcool de cereais graduação certa, e ali sai então a própolis que todos deviam usar. Um exemplo para vocês aqui é o exemplo do Silvio Santos, que teve um problema grave de garganta, vocês lembram, alguns anos atrás, ele perdeu a voz e estava tratando. Tal. Nós fizemos um blend, nós, o Apicultura do Brasil inteiro, mandamos para ele, ele fez um tratamento de menos de 30 dias, agradeceu no ar. E foi o boom da própolis, né, podemos dizer assim, mas na realidade ela é um medicamento usado, feito pelas abelhas, que o ser humano utiliza ainda pouco, que deveríamos usar muito. Você sabe que falando assim, me lembro que quando eu era criança, eu tive muito problema de amidalite. E eu tratava com própolis. Olha. E até hoje eu utilizo o própolis, tenho a própolis em casa, porque eu tenho esse costume. Aliás, a própolis ela é bem forte, o gosto, tudo mais. É gostoso, já me acostumei com ele, consigo tranquilamente utilizar a própolis e gosto bastante. É verdade. O padre lembra bem do Monsenhor Calazans, do Emaús, né, que eu faço parte há muitos anos e tal, e todas as palestras eram um problema. O Emaús é um movimento católico, começa na quinta e termina domingo. Então, aquilo tem. E aí sempre levei, né, próprios para a turma, né? E o Monsenhor Calazans, o padre Ricardo, né, o padre Sanclay, o Cônego Amato. Então sempre nós tínhamos que utilizar a própolis para isso. Os professores, né, têm que utilizar como um gargarejo e para engolir. Agora, recentemente saiu a pesquisa, e não é nossa, a pesquisa vem da China, da própolis, na verdade, no tratamento também da Covid e na prevenção. Olha, que maravilha. Porque por ela ser bactéria, ela tem todos os poderes, né, que devemos dizer assim, né, de antibiótico e tal. A pessoa que toma algumas gotinhas por dia, pouca coisa, 10, 20 gotinhas, um pouquinho misturado na água, ela vai ser um preventivo também, né, porque aumenta a sua imunidade. E aumentando a sua imunidade. Agora, ela funciona muito para as vias respiratórias e problemas de pele, né? Nós vimos assim tratamento com tumores, de pele. A própolis é impressionante como é um cicatrizante. Ela surgiu na Segunda Grande Guerra Mundial, quando os russos voltavam para a Rússia, né, depois da guerra,
na Segunda Grande Guerra, e não tinha mais medicamento. Aí eles só tinham óleo de fio de bacalhau e descobriram a própolis, e usavam em todos os ferimentos. E é impressionante a cicatrização da própolis, em qualquer ferimento que você tenha, unha, essa parte, tudo ela funciona e é pouco usado ainda no Brasil. Bom, vamos conhecer um pouquinho desse museu? Você pode apresentar um pouco desse museu pra gente, Claro, Wilson? tá. Ainda tem muita coisa pra gente ver aqui, mas a gente tá ficando com fome, não tá não, padre? Vamos para o prato do dia. A nossa culinária hoje vai ser um pernil com mel. Você já comeu comida com mel? Salgada, então? Uma banana amassada com mel até que rola. Mas e da culinária salgada? Você já experimentou, Bianca? Olha, Padre Evandro, para ser muito sincera para o senhor, eu já experimentei sim, porque o mel ele é bem versátil, né? Ele consegue tanto passar pela culinária salgada quanto pela doce, né? Bacana. Bora lá então? Vamos fazer então hoje? Um pernil, esse aqui tá sem osso. Você pode comprar um pernil com osso, eu gosto também de carne com osso. Muda o sabor? Não, com o sabor osso. com osso fica mais, eu prefiro, fica Uhum. mais saboroso. Uma carne com osso fica mais saborosa. Mas esse aqui já tá mais prático, sem osso. Vamos lá então. Batatas. Padre Evandro, tem que ser pernil, não pode ser outro pedaço do Pode porco? ser o lombo do porco é deve maravilhoso. Pode ser uma panceta, Uhum. Costelinha. costelinha também. Nós estamos acostumados só com a costelinha com barbecue. Uhum. Tem outras possibilidades? Tem outras possibilidades. Pode cortar as batatas em rodelas, com casca mesmo, já estão lavadas. E a gente sempre reforça aqui para você o cuidado que você precisa ter com os alimentos, né, padre? Com relação à batata com a casca, limpá-la bem para poder utilizá-la, né? Tá certo, é isso aí. 2 batatas grandes. Padre Evandro, o corte, né? O senhor estava falando do pernil ali. Esse pernil nosso, no caso, tem 3 quilos, é isso? 3 quilos de pernil. Uhum. É um Mas almoço familiar. É isso que eu ia falar, mas quem está fazendo em casa, só para um casal, pode fazer uma porção menor. Pode fazer. Daí sim, para cada quilo de carne de porco, 1 colher de sal. Essa é a dica boa também. Ah, interessante E essa para dica. cada quilo, 1 hora de forno por quilo. Bom, daí vai fazer essa caminha com batatas. Fazer essa caminha. E essa batatinha que fica no fundinho assim, fica uma É a delícia. melhor, não é? Hum. Vamos usar laranja hoje e limão. Cortá-los aqui. A carne de porco ela vai muito bem com limão, com a laranja, com um ácidozinho, né? Isso, o cítrico colabora bem e eleva o sabor. Então acho que o pulo do gato hoje aqui é o mel. Vamos usar aqui a carne nossa. Uma boa carne. Mas tem gente que fura a carne Vamos furar hoje também. para poder entrar Não bastante vamos tempero. colocar alho. Podemos colocar alho, não vamos colocar. Mas Pode quem colocar está em casa pode pimentão, colocar. Pode colocar bacon. Podemos colocar alecrim. Nesses furinhos. Nesses furinhos vamos colocar hoje alecrim. E o alecrim é bom que perfuma todo o ambiente Nossa, também, né? Não só a fica- carne, como todo o ambiente. Fica muito gostoso. Aqui. Vamos usar então o suco. Olha aqui, vai soltar. Nosso espremedor hoje aqui. Hoje nós estamos no rústico, né, padre? Isso, hoje nós estamos aqui
Na cidade das abelhas e queremos o melhor delas, que é o mel. Não é a ferroada não, viu? As incansáveis trabalhadoras, né? Junto com as formiguinhas também, sempre ali trabalhando, as abelhinhas. Bert Hellinger fala que a lei da hierarquia do amor, todo amor tem que ter ordem. Eu acho que hoje é bonito hoje ver que as operárias não querem ser maior que a rainha. Sim. E as operárias não questionam a rainha. Então acho que uma grande... É um ensinamento para nós também. ensinamento hoje das abelhas para nossa casa. Limão, agora laranja. Hoje está bem. Suculento. Hoje está bonito. Gostaram aqui do espremedor? Achei ótimo o espremedor. Aliás, se você que está aí nos acompanhando, às vezes fica pensando, como é que eu vou fazer? Pronto, é. Aí, ó, tira aqui o... Ainda sobra para tirar as sementinhas. Sementinha ajuda também. Padre Evandro, todo esse líquido, né, dos cítricos, eles vão ajudar na hora de cozinhar também a dar mais suculência na carne? Vão amolecer a carne também. Essa carne aqui é uma carne de confinamento, então ela é bem molinha, mas vai ajudar a amolecer a carne e dar o sabor. Dá o sabor. Elevar o sabor, não é dar o sabor. Elevar o sabor da carne. E ainda vai ficar, como a gente estava falando, das batatinhas naquela cama que ficam Nós deliciosas. estamos usando hoje tudo que é de bom, ó. É. Limão, laranja. Vamos colocar mais alecrim. Tá dando água na boca aqui, hein, gente? As batatas. Ah, elas vão por cima também? Também por cima. E mais alecrim. Olha, o pernil é gostoso, mas a batata às vezes fica mais saborosa Verdade. que a própria Então, carne. essa batatinha que às vezes fica lá embaixo na cama, com esses suquinhos ainda vai dar uma caramelizada, não vai? Isso, nós vamos depois do forno tirar a carne, colocar um pouco de água e tirar todo esse molho para colocar em cima. E agora, a nossa estrela. Agora sim a nossa estrela. São 3 colheres. Hoje não é confeitaria, hoje vai a olho. Isto. 3 colheres Generosas. Sal e pimenta. Bastante sal. É porque tem bastante carne aí, né, padre? É 1 colher por quilo. E no forno também. 1 hora por quilo. Essas dicas são muito interessantes, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, quanto que eu posso, né, colocar no forno ou de sal para temperar? Pronto, você já tem essas medidas com essas dicas. Um norte para seguir, né, Padre Evandro? Hoje estamos com dicas aí. Uma pimenta também faz bem. Vai pro forno. De acompanhamento aí, um arroz à grega, um macarrão. No dia de hoje pede uma macarronada. Prática. Que delícia. Vai pro forno. Aqui tem 3 quilos, 2 horas e meia. Vou colocar lá o papel alumínio. 2 horas e meia de forno. Tira o papel alumínio e deixo mais meia hora. Tira o pernil depois de pronto. A assadeira toda, põe um pouquinho de água e esse caldinho vou irrigar a carne, que vai ficar uma delícia. Bom, vou fazer o seguinte, Padre Evandro, vou levar esse aqui pro forno, tá bom? E vou trazer o outro, tá Bom, joia? então. Olha que lindo! Essas batatinhas, deu água na boca aqui. Fácil de fazer, prático. Você pode arriscar na sua casa e hoje estamos usando um tempero especial, que é o mel das abelhas, da cidade das abelhas. Pois é. E a gente, claro, tem muito programa ainda para você ter, inclusive, sobremesa, né, Padre? Nossa, e a sobremesa hoje vai estar boa, hein?
Você não perde por esperar. E a gente, é claro, vai mostrar um pouco mais aqui desse espaço tão bonito, tão encantador, que é o Parque Cidade das Abelhas, que fica em Embu das Artes, São Paulo. Tá na hora do intervalo já? Olha, passa rápido, hein? O que é bom dura pouco. Não muda de canal não, voltamos já já. Estamos de volta aqui, né, com o Sabor de Vida para conhecer um pouco mais do parque, não é mesmo, padre? Tá muito gostoso hoje esse domingo agradável com você e muita sabedoria com o seu Wilson. Então, nós agora estamos aqui no apiário de abelhas indígenas, que a gente fala abelhas sem ferrão. Então são abelhas brasileiras, né? Que nós temos jataí, manduri, né, iraí, nós temos centenas. A gente vai para qualquer congresso e fala, quantas abelhas vocês têm? Eles têm lá 10, 20, nós temos centenas, né? Porque muitos estados, cada estado tem uma particularidade diferente, uma florada diferente e abelhas diferentes também. Cada dia a gente encontra, são catalogados novos tipos de abelhas do Brasil. Geralmente essas abelhas são menores, elas não têm ferrão, algumas enrolam no cabelo, enrola assim quem tem barba e tal. Não é só o susto. Só o susto, eles não têm nada. Então ela claro que são as caixas de abelha, geralmente nós temos a abelha jataí, ela produz assim 1 quilo, 1,5 quilo de mel por ano. É um mel muito, podemos dizer assim, líquido, ele fermenta muito rápido, tem que ser guardado em geladeira e é um mel que custa 10 vezes mais caro do que o mel normal. Então, quando só fala em mel aqui na região, no São Paulo, Jataí, é difícil você ter o mel e saiba que o mel ele é líquido, é um mel que tem um gosto de fruta e que geralmente ele fica guardado em geladeira. Então é um mel diferenciado e que várias pessoas produzem tipos de mel assim das abelhas, mas saiba que a produção é pequena, perto de um enxame que dá 60, 80 quilos e até 200 quilos em apicultura migratória, essa aqui dá 1 ou 2 quilos somente por ano. Você de casa já deve ter visto uma abelhinha sem ferrão. Num tijolo, uma morada de tijolo, num poste. Num caninho que ela faz. Um caninho, faz um canudinho na caixa de energia. Exatamente, elas entram assim em alguns lugares que tem algum espaço interno. Agora, a vida delas é a mesma das abelhas apis que a gente fala, né? Nós vamos a outra, é a apis mellifera. São curtas, então? É, mas ela tem uma rainha, tem as abelhas operárias, tem a hierarquia assim. É a mesma. É a mesma. Claro que é tudo em quantidade menor, mas apesar de serem menores, tem uma quantidade relativa. E também tem a melgueira, né, que a gente coloca assim, ou então a gente retira com, elas fazem umas bolinhas assim superiores, que nós retiramos assim com um tipo de seringa especial para retirar o mel sem afetar a vida delas. Então são abelhas mais delicadas, abelhas que estão na natureza, abelhas que muitas vezes são capturadas, tem assim alguns sistemas de caçar esse enxame que é em árvore, assim, a gente coloca um sistema com um PET, assim, alguma garrafa PET, e aí elas conseguem capturar para você colocar assim no enxame. Não recomendamos você retirar essa abelha da natureza para trazer na sua casa. É mais importante você tentar capturar e dentro desse PET você põe um pouquinho de cera, uma cerinha, um cheirinho de própolis, né? Que o delas, elas fazem um tipo de própolis assim, podemos dizer mais pegajoso, né? Mas também é um própolis, um cerume que nós falamos e que é usado dentro. Então a gente captura esses enxames e coloca esses enxames que pode ser na casa, pode ser em residência. Essa não tem problema nenhum para termos esses insetos polinizadores importantes, brasileiros e que não tem ferrão. Interessante, Wilson, a gente estava falando sobre as crianças, né? E enquanto estávamos aqui, né, conversando com você, eu bem ouvi aí não só o barulho de crianças, mas o barulho de uma abelha, um zumbido de uma abelha. Vocês têm inclusive uma abelha grandona aqui, né, para poder ensinar também as crianças, né?
Então, nós vemos que as crianças elas gostam de olhar, gostam de mexer. E aí nós trouxemos essa abelha mecatrônica, né? Que mostra em detalhes, né? Como é que é a pata, mostra que ela tem 5 olhos, né? Ela tem 2 olhos facetados, a abelha, e 3 ocelos para enxergar pertinho, né? Que a abelha tem asas duplas, né? Porque ela fica como helicóptero e fica como um avião. Que a abelha tem 6 patas, né? Porque ela precisa se fixar na flor, ela precisa estar bem próximo para ter essa proximidade. Então, essa abelha gigante mecatrônica com som e movimento veio trazer esse complemento aqui para a cidade das abelhas. Qual lição da colmeia tiramos hoje para a sociedade? Eu sei que ninguém encosta em ninguém, cada um faz sua parte, né? Exatamente, né? O importante, né? Nós tivemos aí a questão de alguns anos atrás, um problema muito grave nos Estados Unidos, que na realidade importaram rainhas, já que vieram doentes da Austrália. Os Estados Unidos tem uma poluição muito forte em muitos estados e descobriu-se também que alguns inseticidas, é interessante, o inseticida ele até não fazia um mal para o ser humano, mas eles tiravam a capacidade de orientação das abelhas. E aí os Estados Unidos perdeu, porque os Estados Unidos não se preocupa tanto com mel, nada. Eles utilizam milhões de abelhas para a polinização de tudo. Eles levam, os apicultores ganham dinheiro alugando o seu enxame. E aí a abelha saía polinizar e não voltava. E é o ponto principal, ela conhece tudo, ela sabe onde ela vai e volta, sai e volta. E lá ela perdeu. Aí descobriu-se que um desses inseticidas era maléfico para esse fim. Aí até descobrir tudo, perderam milhões de reais, né, com tudo. E aí, perdendo isso, eles descobriram e deram um SOS, né, que hoje é proibido lá, é proibido na Europa. No Brasil nós fizemos vários trabalhos aqui e fizemos várias matérias jornalísticas mostrando isso aqui. Mas o nosso ministério ainda não se identificou, ainda não é proibido. E isso não é só as abelhas, são insetos polinizadores também, que no Brasil ainda tem esse malefício, né, de alguns agrotóxicos que são prejudiciais aos insetos polinizadores. Bom, tem mais coisas para a gente aprender? Vamos lá, bora lá, continuar. Vamos conhecer. Aqui então num observatório de abelhas, Wilson, conta pra gente. Então, nós estamos no apiário, né, que está todo ladeado aqui, e aqui nós fizemos um observatório para que as pessoas tenham um contato direto, podemos dizer, quase direto, podemos dizer, com enxame com paredes de vidro. Aqui nós mostramos, né, que as abelhas, elas também não têm vida fácil, elas têm alguns inimigos, né? Ela tem as aranhas, não é verdade? Que também vão, alguns gaviões que também pegam as abelhas no ar, não é verdade? Alguns insetos que também dominam em alguns setores e atrapalham as abelhas, ácaro, né? E temos formigas, né? Que colocam lagartixa, sapos, né? Que ficam assim colocados. Mas isso é da natureza. Elas vão se colocando e, é claro, vão desenvolvendo. Então nós desenvolvemos assim. Falamos também dos apicultores, né? E também aqueles apicultores que precisam, é claro, defender a abelha, né? Nunca ser aquele mau apicultor, né? Que não cuida das suas florestas, só dos seus explorar não, tem que só cuidar explorar também. não. Agora no inverno, nós alimentamos as abelhas com um chá de erva cidreira com mel. E em cada caixinha, tem 30, 40 caixas, cada caixinha recebe o seu vidrinho, porque ela tem um ovado e tem uma penetração interna, então as abelhas não precisam sair para fora, elas retiram ali, elas alimentam e fazem o seu alimento que fica perpétuo, podemos dizer, durante a época de inverno. Depois passou o inverno, a gente retira o alimento e elas vão produzir naturalmente. Mas esse é o trabalho. Então, podemos abrir aqui? Claro, pois não. Então, aqui nós temos aqui com paredes de vidro. Você vai ver aqui um enxame completo. Põe a mão aqui um pouquinho, vem aqui e põe a mão embaixo. Tá quente, certeza. Olha, aqui tá quente. Aqui, agora embaixo. Aqui tá gelado. Olha. As abelhas no inverno, elas, mais do que nunca, elas se juntam, se aproximam e fazem um tipo de uma dança próxima, que é para manter o calor. Então, na primavera, já no verão, elas se espalham
Então você já vê as abelhas mais na entrada do alvado lá e menos aqui. Na primavera ou verão elas enchem tudo aqui ó, de abelha, porque a rainha então desova 3 a 5 mil ovos por dia aqui. E aí elas vão construindo, e aí elas vão tendo as crias, que é aquele marronzinho aqui do fundo, né? Esse aqui então elas constroem já pensando em construir para cá e para lá, porque então todos os quadros são cheios, né? E aqui então você vê, ela tem 95% são as abelhas operárias, né? Algumas dezenas de zangões e somente uma rainha que ela está sempre no meio, mas ela é o dobro do tamanho, mas ela está sempre protegida. Então, por mais que a gente aproxime, a gente não consegue dificilmente ver, porque a gente abre muito a porta, né, e fecha, então ela abre e fecha, então ela vai para o outro lado quando ela deposita os ovos aqui. Aqui nós vemos toda essa parte aqui escura, é a própolis, olha. Isso aqui vamos dizer, o cimento que elas fazem para vedar buracos na colmeia. Então, essa aqui é a própolis, né? O amarelinho que a gente vê em alguns fundos, que agora elas estão bem protegidas, é o estoque de pólen que elas colocam. O marrom é onde tem as crias, onde vão nascer novas abelhas, né? E na parte superior, que elas colocam aqui, está escondido, mas aqui é que elas sempre guardam o mel na parte superior, onde elas estocam o mel na parte superior. No meio é as crias, o pólen, podemos dizer assim, e a própolis, que é colocada como uma vedação em volta da colmeia colocada. Olha, como que nasce a rainha? Então, aqui nós temos então uma rainha para uma média de 40 mil abelhas, podemos dizer, nesse enxame, né, tal, e algumas dezenas de zangões. Então, uma rainha está aqui prolífera, está botando, está trabalhando. Quando a rainha, depois de um certo tempo de vida, começa a diminuir muito a postura, então ela não consegue mais centenas de milhares, vamos dizer assim, de ovos. As abelhas, por instinto, já, entre aspas, elas vão expulsando, elas vão deixando a rainha de lado, podemos dizer assim, e a rainha, ficando dessa forma, ela vai embora com metade do enxame, aqueles enxames que a gente vê em árvores, assim, que ela vai continuar uma vida em outro local, e aqui ela vai deixar ovos remanescentes que ela botou. Nesses ovos, as abelhas operárias por instinto, porque cessa o cheiro de feromônio, então não tem rainha, elas entram no desespero, quando vai trabalhar, a gente vê o barulho delas. Aí elas colocam geleia real nesse alvéolo, nesse ovinho, e esse ovinho vai ser um super desenvolvimento, que vai ser uma super pupa, que vai nascer as princesas, nascem 6, 7 princesas. O apicultor vai lá e retira até para colocar em outros enxames, muitas vezes. Mas, pela natureza, a primeira que nasce por instinto já vai e ferroa as outras. Ou se nasce ao mesmo tempo, elas entram em luta corporal, porque somente uma princesa, que no caso princesa ou uma rainha, é que vai poder ficar. Aí ela sai para um voo nupcial e atrai zangões de toda a região. Sem rainha, a colmeia se torna zanganeira, que a gente fala. A operária, por instinto, ela tem um dom até de colocar alguns ovos no desespero, mas só nasce zangão, e ficando zanganeira, então a colmeia ela vai perecer, ela não vai viver. Tem umas maiores ali. Quais são essas maiores? São os zangões. Ah, os zangões. Os zangões, eles são mais gordinhos, né? Eles têm um movimento mais lerdo, podemos dizer assim, né? E a função deles, é claro, manter também o calor, podemos dizer, mas ele é um Dom Juan, não tem nenhuma função na colmeia, assim, específica. Tanto é que no inverno, quando tem falta de alimento, você vai na frente do alvado e elas expulsam o zangão, que morre de fome e de frio, porque se não está o balanço de alimento, elas também podem expulsar o zangão e ele morre de fome e de frio também. Que interessante, não? Quanta coisa a gente está aprendendo hoje, olha, não é mesmo, Padre Evandro? Quanta sabedoria. Pois é. Bom, a gente já fez a nossa culinária salgada, já passeamos inclusive aqui por todo o parque, mas está na hora de um docinho, não tá não? Vamos para a culinária doce agora. A melhor parte é a sobremesa, não? Verdade. E hoje vamos usar o mel, então.
Você está em casa aí no sofá, tranquilo, mas alguém já trabalhou muito por nós, viu? As abelhas são incansáveis operárias. Verdade. E que conversa boa essa que nós tivemos com o Wilson, né? Conhecendo todo aqui Sonhador. o Parque Cidade das Abelhas. Bom demais, viu? Venha visitar também aqui, vale a pena, viu? Esse passeio gostoso, muito agradável, familiar. Traz seus filhos também aqui para interagir aqui na Cidade das Abelhas. Ô Padre Evandro, o senhor sabia que o primeiro registro de consumo de mel foi em 5.500 a.C., lá no Egito? Olha, então, Olha só, lá também era conhecido como a Cidade das Abelhas, tal qual aqui, né? Só que eram outras abelhas, né? esse tesouro aqui é milenário, então. É verdade, inclusive o mel também foi citado na Bíblia, olha só que interessante. Que bacana. Bacana, né? Para a gente entender o quanto esse alimento está presente nas nossas vidas já há muitos e muitos anos. E você já usou mel nas suas receitas? Você tem alguma receita de mel, com mel, para mandar pra gente aqui? Às vezes é muito fácil você fazer só uma bananinha, como a gente já disse, uma bananinha amassada com Bananinha, mel. granola. Mas também tem outras receitas. Aliás, você pode enviar suas receitas para cá pra gente também, né? Nós temos o nosso Instagram. @programa.sabordevida. Manda a sua receita aí, a sua receita de segredos pra gente fazer aqui. Bom, bora então para nossa sobremesa? Olha, tá muito prático. Vamos lá, pegar aqui. Um envelope de gelatina, sem sabor. Vamos hidratá-la aqui. Mexer um pouquinho aqui. Com água fria, água quente, com Água qual? ambiente ou água quente? Uhum. Melhor água quente. A fria? Não, Não. a fria não. Ó, já tô soltando aqui, vamos deixar aqui. Então vamos lá. Creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Só coisa boa, viu? Tem condições disso ficar ruim? Não tem, né, gente? A mesma quantidade de leite. E vamos usar então agora a mesma quantidade de mel. Delícia. O mel, né, além da glicose e da frutose, o mel também tem vitamina B, C, D, E e é um excelente antisséptico e também cicatrizante. Olha só. Olha a nossa gelatina aqui, ó. Facinho de fazer, hein? Super fácil, Padre Evandro. Solta o som! Já estou ficando com vontade de experimentar, né? Agora, Padre Evandro, a gente está falando muito do mel sendo usado na comida, mas o mel também é usado em diversos produtos de beleza. Olha! Quem nunca fez uma máscara hidratante no rosto aí de mel? Eu já não fiz. conheço isso. Já fez? Eu já fiz, eu já Chique, fiz. bem. Já fiz até esfoliação. Olha. Sabe quando você pega um pouquinho de açúcar, põe um mel junto, faz a Olha. esfoliaçãozinha. Dicas de beleza hoje aqui, viu? Aí pode colocar no potinho separado, pode colocar num potinho junto também, como nós pode temos ser ali, né? familiar aqui, como Uhum. nós fazemos nosso programa sempre para as famílias, mas hoje vai ser porções individuais. Pode colocar raspa de limão, pode colocar, se tiver em casa favo de mel, um pedacinho do favo de mel aqui em cima, vai ficar elegante também para servir para os seus convidados. Eu quero pedir para a produção uma colher. O senhor já quer experimentar? Eu não, você vai experimentar. Sou eu que vou experimentar! Uhul! Então já vou correndo pegar essa colher também, porque eu quero experimentar dessa deliciosa sobremesa que é fácil, prática de fazer. Quanto tempo de geladeira depois? 2 horas de geladeira já vai começar a ficar bom. Então, 2 horas, 2 horas e meia é o tempo ideal para você servir. Faz Chegou a a colherzinha sobremesa aqui, ó. de domingo antes e depois vai fazer todo o prato salgado, a salada. Quando tiver pronto o almoço, a sobremesa já chegou. É para experimentar, Padre? Vamos ver como Pode? se está.
como está? O mel tá acima, tá baixo, tá médio? Tá ótimo, tá perfeito. Inclusive a raspinha de limão fica bem interessante também, que dá um cítrico junto. Vale a pena a raspinha de limão também, mas olha... Fizemos tudo pensando em você, usando o mel na salgada, na doce hoje. E aí você pode também encantar os seus com receitas, como nós estamos trazendo nesse programa, fáceis e práticas. Bom, mas o negócio é o seguinte, só eu experimentei, mas eu quero que o Padre Evandro também experimente, né? Por isso está na hora da gente comer, Padre Evandro. Então vamos para a bênção dos alimentos e a oração à mesa. Queremos agradecer esse domingo agradável que passamos juntos. Obrigado aí pela sua audiência. E agora que tudo suba aos céus. Muito obrigado. Estamos aqui gravando na cidade das abelhas, mas queremos lembrar das operárias, dos operários do nosso Brasil. Deus proteja, Deus abençoe vocês. E também estamos aqui, queremos fazer memória e lembrar do legado do homem do campo. Dias melhores na sua vida, dias melhores no seu coração e que esta bênção chegue até a sua casa, até os seus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Falamos hoje da rainha, queremos também consagrar nossa vida, nosso coração à rainha, a grande rainha da nossa vida e das nossas histórias, a rainha e padroeira do Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a nós, os operários, as operárias, a colmeia chamada família da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Padre Evandro, a gente nota aqui, né, nesse parque Cidade das Abelhas, muitas crianças também, né? Inclusive a gente estava aqui rezando as crianças passando por aqui, cheio de vida. Traga as suas crianças também para brincar aqui. Verdade. Interagir. Bom, agora chegou a hora da gente experimentar, né? Como que tá agora, hein? Vamos ver. Eu tô com fome, viu? O senhor tá com fome? Eu também tô. Novidade. Mas também a gente tá... a gente andou de montão, conheceu um monte de lugar, a gente vai ficar com fome mesmo, né? O senhor não experimentou o doce ainda. Posso comer mais um pouquinho do doce também junto com o senhor? Olha, tem sabor de mel. A gente tem que encerrar o programa mesmo, padre? Olha, numa hora tão boa dessa. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por passar esse domingo agradável com a gente, abrir o seu lar, o seu coração. Pois é, a gente faz sempre o convite para você, né? Para almoçar aqui conosco no Sabor de Vida, porque a gente gosta muito da sua companhia. Domingo que vem, a gente está de volta com mais programas especiais, né, Padre Evandro? Com certeza, estamos fazendo o melhor para vocês. Tchau, tchau!